Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Irmãos, eu vim falar dois temas hoje, vou fazer um vídeo rápido a respeito de coisas que estão me entristecendo, sabe? No Evangelho, coisas que eu estou vendo das duas partes, tanto na parte de denominações, como na parte de pessoas que estão atacando denominações, tá? Irmãos, nós vamos entendermos o contexto da graça de Cristo, nós vamos entender, irmãos, quanto mais nós aprofundamos, né, naquilo que Cristo ensinou, menos nós vamos estar presos a usos e costumes. Na verdade, foi exatamente essa a missão de Cristo, né? Ensinar para nós a conscientização da graça e não a obrigatoriedade, não a imposição, né? Jesus, ele veio, irmãos, eu estou aqui com uma pauta, por isso que eu vou dar uma olhada aqui para baixo. Jesus, irmãos, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Melhorou aí? Jesus, irmãos, ele não veio para anular, mas ele veio para afirmar a lei. Que isso, irmão Tiago? O que você está falando? Sim, irmãos, os preceitos da lei, né, foram escritos por Deus. Ali nas tablets, nas tábuas, né, nas pedras, foram escritos por Deus e foi dado ao povo. Que era ali, eram as regras, as leis que o povo de Deus teria, né? As obrigações que eles teriam por ter Deus como rei. Olha, eu sou o rei de vocês, vocês são o meu povo, mas estas são as vossas obrigações. E a palavra de a graça, irmãos, ela não veio para eliminar a lei. O que a graça veio fazer? Ela veio, irmãos, tirar os usos e costumes e as prerrogativas que os fariseus e saduceus foram acrescentando na lei pela nossa própria incapacidade de cumprir o que o Senhor escreveu. Exemplo, guardar o sábado. O Senhor falou que era para descansar no sétimo dia. Mas, irmãos, ele queria dar para nós uma consciência. Vamos guardar um dia para Deus. E não colocar aquele dia como, não, a gente não pode fazer nada, não vamos ajudar ninguém. É isso que Cristo veio trazer. A conscientização do que realmente Deus quis dizer. Porque aquelas leis de Deus, irmãos, eram perfeitas. Mas elas foram distorcidas pelos homens. Então Cristo veio falar assim, ó, eu vou dar para vocês dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei. É exatamente isso que Cristo nos deu, irmão. Ele deu o resumo, ele esmiuçou, né? Ele colocou as azeitonas ali na pedra, né? No nó de azafona ali, que foi massacrando e tirando o azeite suave. Ele tirou o que era do homem para colocar o que é de Deus. Então foi tirando as imposições da religião judaica. E isto, irmão, não foi aceito pelos fariseus. Usos e costumes são importantes? Foram importantes, irmãos, porque numa época em que o helenismo dominou o mundo, a cultura helenista dos gregos, foram os fariseus e saduceus que impediram que o helenismo entrasse em Israel. Mas, irmãos, a demasiada olhar sobre, irmãos, os usos e costumes, ou sobre a religião, ou ser demasiadamente religioso ou denominacional, nos afasta da graça de Cristo diariamente. Nos faz enxergar mais longe a verdadeira graça, que é a inclusão e não a exclusão. Então Jesus não veio para anular, mas veio para reafirmar a lei, né? Que os fariseus encheu de usos e costumes. E então a gente tem hoje, nós da CCB, nós estamos tendo esse problema. E estamos enfrentando, irmãos, metaforicamente, a resistência de alguns fariseus, né? Exemplo, uso de barba, uso de bermuda no dia a dia, né? Uma roupa confortável,
num país tropical, que a maioria são brasileiros. O uso das irmãs usarem calça, tanto no trabalho como na sua diária. No passado, irmãos, não uso de televisão. Foi importante no passado? Foi importante, irmãos. Foi importante. A instituição cresceu, manteve a ordem e os costumes. Mas os irmãos têm que ver que nós estamos no último tempo, irmãos. O tempo da dispensação da graça, antes do Senhor voltar. Então, irmãos, o que é mais importante? Como o Mondenes fez um vídeo outro dia que falou que ele viu o irmão tirando um jovem dentro da igreja do músico porque ele estava com aquela barbinha bem trabalhadinha. O que é mais importante? O jovem está na igreja tocando com barba, ou ele está no mundo sem barba? Ou ele está se drogando? Irmãos, só de nós termos hoje os jovens dentro da igreja, no mundo atual, na conjuntura do mundo, em que a faculdade os empurra para fora da igreja, em que o dia a dia os empurra para fora da igreja, em que a rede social empurra eles para fora da igreja, em que as leis estão querendo empurrar eles para fora da igreja, irmãos, nós devíamos estar modelando esse jovem e não querendo puni-lo ou querendo impor alguma coisa. Então a congregação, os irmãos da congregação vêm falando isso há muito tempo. Não sabia que tem muita gente que não vai na congregação porque quer usar uma barba? Eu mesmo, sou gordinho. A barba pra mim é uma maquiagem natural, ela esconde a papada aqui, ó, tá vendo? Entendeu? Ah, então por que o irmão tirou? Eu tirei, irmãos, porque eu tenho um canal de comunicação para irmãos da congregação. Para que eles não se escandalizassem de mim. Aí eu entro na segunda parte. Se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Paulo falou isso num contexto que praticamente toda a carne que se comia em volta do templo era de sacrifícios, sacrificados em templos pagãos. E o que sobrava eles deixavam ali para os sacerdotes ou vendiam nos açougues. Então era carne de sacrifício. Então não tinha nada contra comer a carne. Mesmo que foi sacrificado, se você não sabe, come, é carne. Mas se alguém visse você comendo e escandalizasse, tá comendo carne de sacrifício. Para você não comer. Para que você não escandalizasse o seu irmão. Para que você não desse motivo. Então, irmãos, nós temos essas duas vertentes. Vamos deixar os usos e costumes em favor da evangelização dos jovens, né? Ou vamos ficar apontando? E os jovens e as pessoas vão ter também essa mentalidade de quando estiver na denominação, cumprir as regras da denominação, ou vão ficar criticando? Os dois lados, irmãos, têm que ceder. Os dois lados têm que ter a mentalidade de Cristo, em que a graça é mais importante que os usos e costumes. E que o jovem também tem que aprender a respeitar as autoridades, começando dentro da tua casa com teu pai. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe. Por que é mandamento com promessa? Porque depois do mandamento tem uma promessa. Para que te vás bens na vida e os seus caminhos sejam prósperos. Então é importante obedecer às regras da instituição. Mas é importante também que a instituição não se apegue maiormente a usos e costumes. Exatamente como os fariseus estavam fazendo. Jesus fazendo milagre na frente deles. E eles buscando na lei algo para condenar o milagre. Porque eles não tinham milagre. Exatamente como a igreja reformada e de linhagem calvinista procede. A primícia, irmãos, é o evangelho, a salvação. É isso que nós temos que ensinar ao povo. Não existe salvação não vem por obras, porque ela não vem de mim mesmo, mas ela vem da aceitação de Cristo. Mas uma vez eu ter crido em Cristo, confessado que sou agora um cristão, como um ato de fé público, que é o que representa o batismo, irmãos, as obras de Cristo têm que manifestar em mim. Quer dizer que eu tenho que sair fazendo um milagre? Pode ser que aconteça, que você vá num lugar, ore e o Senhor liberte. Não tenho dúvida, porque já aconteceu comigo e já aconteceu com várias pessoas que eu conheço. Mas isso, a gente vai em Gálatas 5, irmãos, né? No versículo 22 e 26, que ali mostra os frutos do Espírito. Que o Espírito Santo está em nós, que demonstra que nós estamos em Cristo. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, ainda que haja uma lei de uma nação concernente contra isso aqui, mas esta são os frutos do Espírito, que demonstra que eu realmente sou um convertido em Cristo. Exemplo,
Tem pessoas usando a minha imagem de vídeos que eu fiz há 1, 2, 3, 4, até 5 anos atrás, colocando como se fossem atuais para atacar a congregação. Eu já pedi que os fizessem. E eles entraram na lei dos... Não, mas o YouTube permite, mas a lei permite. Meus irmãos, contra isso aqui que eu li, não há lei. Né? Não há lei. Bondade, benignidade, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí a gente vai ver no mesmo Gálatas 5, no versículo 20, as obras da carne. Obra da carne é idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Tudo isso, irmãos, são obras da carne, que demonstra que você não é um convertido em Cristo. Então, existem, irmãos, duas linhagens. A linhagem da profundidade, dos usos e costumes, algumas coisas que nós temos que ceder para se enquadrar numa denominação, porque nenhuma denominação, irmão, está 100% com as Escrituras. Isso não existe. Não existe a igreja perfeita. Né? Agora, irmãos, se nós somos cristãos, nós temos que demonstrar com os frutos do Espírito. Não é eu que estou falando, irmãos, é o Paulo falando aos Gálatas. Né? O contexto da epístola de Paulo aos Gálatas é que ele estava repreendendo, porque ali eles já eram cristãos, mas estavam querendo voltar, irmãos, aos preceitos da lei. Estavam confundindo. Então Paulo veio colocar isso tudo para eles. Não adianta vocês falarem, querer cumprir a lei. A salvação, ela vem na conscientização, que é a graça. E na graça nós vamos saber, irmãos, a nossa consciência, se ela for de Cristo, ela vai nos acusar quando nós estivermos errados. Então, irmãos, se você está causando ódio, discussão, ciúmes, ira, né? Se a pessoa tem ira, ela está irada, ela quer te perseguir, ela quer te destruir, ela quer colocar, irmãos, o teu caráter, o teu testemunho em baixa, isto é sinal, irmãos, de que ela está sendo usada por Satanás. Ora, quem é que pega o nosso passado e quer jogar no nosso rosto? Satanás. É Lúcifer. Por quê, irmãos? Porque nós não vivemos mais no passado. Estamos numa constante evolução do Espírito Santo, nomeada de conversão. Então, irmãos, não se engane. Saiba discernir os espíritos conforme as Escrituras. Né? Se o canal que você está assistindo é um canal que ele prega idolatria, ou seja, idolatra outros, não pode ver um youtuber que idolatra. Se ele prega feitiçaria, ele amaldiçoa. Feitiçaria é amaldiçoar os outros. Ele está demonstrando ódio, tanto nos seus atos como na sua expressão. Ele está querendo causar discórdia, ele tem ciúmes do outro. Todos nós, irmãos, que somos, né, irmãos, salvos por Cristo e cremos em Cristo, conseguimos, irmãos, ter essa observação. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, né, discussões, facções se juntam para falar mal de alguém. Facções se juntam para querer destruir uma denominação. Facções. Então são facciosos. Né, irmãos? Como que nós agimos contra isso? Ignorando, irmãos. Ignora. Assistam outros canais. Tem tanto conteúdo bom na internet. Tanto canal que ensina verdadeiramente o evangelho. Porque o que você vê, irmãos, o que você vai colocando, lembre-se, mais uma vez, os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem maus, o seu corpo será treva. Grande será as trevas que está em ti. Mas se você enxergar com os olhos do Espírito Santo, tudo que você for ver, você vai enxergar coisa boa. Por que eu consigo enxergar hoje coisas boas na congregação? Porque o Senhor mudou a candeia do meu olho. Por que Paulo, no caminho de Damasco, enxergou de uma outra forma? Porque o Senhor tirou as escamas dos olhos dele. Então, irmãos, é difícil quando você está sendo dominado por ódio, por rancor, você não consegue enxergar coisas boas. Então, nada é tão ruim que você não consiga extrair uma coisa boa. Como eu falei no vídeo. Até no diabo você consegue extrair coisa boa. Que coisa boa? O diabo, irmãos, ele já sabe o final dele. Ele já sabe que ele está condenado, né? Pela natureza que ele tem.
Mas todo dia, metaforicamente, ele levanta, porque ele não dorme, né? Levanta, disposto, né, a querer tirar nós do caminho da graça. Ele é persistente, ele persevera nisso. Então nós podemos tirar coisas boas até de coisas más. A perseverança. Entendeu? Quando eu falei isso, a pessoa pediu para mim me explicar. Irmãos, eu vou me explicar para os inscritos do meu canal, é a eles que eu devo explicação. Eu não devo explicação para nenhum outro canal, nenhum tipo outro. O que eu vou fazer, os meus atos, se vou processar ou não vou processar, isso queda entre mim e a pessoa que será processada, né? E entre os advogados, entre o juízo. Então, de mim não vai extrair nada. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Minha satisfação dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha família, primeiramente com Deus, e agora que montei um canal aqui, irmãos, com vocês. Então, irmãos, o que saiu da minha boca, eu me responsabilizo. O que é conjectura dessas pessoas más, irmãos, porque quem faz conjectura das coisas, segundo a sua própria cabeça, colocando palavras que você não disse, são pessoas más. Recortando o vídeo, para que ele pegue aquela parte que ele queria fazer e fazer um contexto em cima, são pessoas más. São pessoas, irmãos, que estão no fruto da carne, não estão no fruto do Espírito. São os que disseminam ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão e facção. Então, meus irmãos, eu peço para vocês, encarecidamente, né, não acompanhem mais esse tipo de canal, para que não venha trazer esse tipo de espírito pela candeia do teu corpo e você não venha mudar o seu tipo de pensamento. Antes, irmãos, mantenha-se nas obras do Espírito, né? Que é o amor, a alegria. Não deixe o adversário tirar a alegria do teu coração, nem a paz, irmão. Seja longânimo, paciente, né, irmãos? Seja benigno, sempre, irmãos, disposto na benignidade, tendo a bondade dentro de ti, a fidelidade com Deus e com o teu próximo, a mansidão nos seus atos, na sua forma de falar, o domínio próprio, para que você veja uma coisa e já não vá, irmãos, tirando conclusões precipitadas. Contra essas coisas, irmãos, não existe lei na terra que possa nos impedir de fazer. E se nós a fizermos, demonstramos realmente que somos convertidos. Porque falar de boca, irmãos, que é convertido é muito fácil. Até o papagaio fala. Agora, irmãos, demonstrar em obras, como o apóstolo Tiago diz, eu quero ver a tua fé pelas tuas obras. Me mostra a fé que você tem no seu dia a dia, no seu proceder. Então, irmãos, não se enganem. Não se enganem. Você pode passar ileso pela lei do YouTube, pode passar ileso pela lei dos homens, que é o que estão vos preocupando neste momento. Estão preocupados. Mas a lei superior ao tribunal de Deus, desse ninguém escapará, porque ele conhece o intento do coração. Ou seja, antes de você expressar, antes de sair pela tua boca, o intento, o pensamento, o Senhor já conhece. Por isso que Jesus falou, irmãos. Você acha que pecar é só o ato? O intento, a maquinação que está na tua mente, já é, irmãos, a raiz do pecado em ti. Então, irmãos, vamos tomar cuidados. Os dois extremos. Vamos, irmãos, ter a profundidade, não nos usos e costumes. É bom, a instituição tem que ter ordem, é muito bom, mas, irmãos, às vezes tem que ser flexível para que nós não percamos uma alma. E às vezes a pessoa vem, irmãos, de um jeito, mas quem modela e muda não é as regras e imposições. É a graça que vai trabalhando dentro de nós, é a conversão diária. Só você olhar Pedro, irmãos, no começo. Rústico, bruto, não entendia. Chegava até a ser violento, irmãos, porque o homem que tem o espírito de liderança, irmãos, ele é um homem destemido e muitas das vezes é confundido com violento. Tirou a espada, mas no final, irmãos, como um cordeiro, e o Senhor Jesus bem disse, Pedro, hoje você vai para onde quer, faz o que quer, mas chegará dias que alguém te tomará pela mão. O que, irmãos? O evangelho. E você irá para lugares em que não queria, ele teve que ir, irmãos, ali em Roma. E ali sua vida foi ceifada. Na terra foi ceifada a sua vida. Para uma eternidade na glória com Deus.
Então não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar. De Deus, ninguém engana Deus. Tudo que plantar, certamente colherás. Então, você está preocupado com as leis da terra, se vai ser processado, se não vai processar? Você não tem ideia do que te espera. E o maior castigo para você é simplesmente ser você. É simplesmente demonstrar esse ódio, essa amargura que você não consegue perceber, mas que todos que estão ao redor de ti conseguem. Eu não gostaria de ter você vivendo dentro da minha mente. Por isso para mim, você é irrelevante. Vai continuar sendo irrelevante até o final dos dias. Enquanto você não se arrepender e tirar essa raiva e ódio do coração, para mim você é relevante. Aqui você não vem no meu canal e no teu eu também não vou. É simples, não adianta, você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, do jeito que você quiser, não tem entrada. Porque, irmãos, a água não se mistura com o óleo. A luz não se mistura com as trevas. Não adianta você distorcer o que eu falo, fazer interpretação do jeito que você acha que... Veja que a gente escreve uma mensagem para a pessoa interpreta do jeito que ela tem no coração, do ódio que ela tem. É inadmissível. Então, irmãos, nós temos que ter a profundidade na fé, para que não deixemos que os usos e costumes, ou mesmo, irmãos, as nossas feridas, venham interferir no Evangelho de Cristo. Em vez de nós estamos sendo boca para trazer, irmãos, a este povo o Evangelho da graça, nós estamos trazendo rancor, nós estamos trazendo ódio, nós estamos trazendo desprezo, colocando a nossa própria família e parentes no inferno, simplesmente pelo ego e orgulho que está no nosso coração. Então, irmãos, não se deixe enganar. Retire-se desses canais. Ah, mas o canal faz denúncia. Não, irmãos. Não é denúncia. Denúncia é muito fácil você ver um canal de denúncia. O canal de denúncia, alguém faz uma denúncia, ele vai com a pessoa lá, ouve as duas partes. Isso é denúncia. Um canal que só pega, irmãos, uma matéria e vê um lado e repassa, é um canal de fofoca. Denúncia, você vai e ouve as duas partes. Você procura a outra parte. Se a outra parte se recusar, aí sim. Se vocês estão duvidando do que é um canal de denúncia, Celso Russomano. Tem um outro ali em Minas, acho que é Ben Mendes. Assistam esses canais, muito bom o canal do Ben Mendes. Numa elegância, né, irmãos? Vestido de terno, muitas das vezes a vestimenta, mas vestido de terno na elegância. Então, irmãos, não se escarneça. Tem muita gente aí falando que não sabe, dizendo que não sabe, trazendo um novo evangelho. Ainda bem, irmãos, que eles falam um novo evangelho. Mas esse novo evangelho não é segundo Cristo. E ainda usam o nome do canal, irmãos. Existem canais que têm o nome de Cristo. Mas na reflexão diária, não existe nada de Cristo. Canal que desnuda teu irmão, desnuda uma denominação. Né? Ah, mas já falei, não é denúncia, isso é fofoca. Então, irmãos, prestem atenção no que você está alimentando espiritualmente a sua alma, no que você está alimentando espiritualmente a tua família, porque, irmãos, tudo que você plantar, você vai colher. E isso não é o Montiago que está falando, isto é Bíblia, isto é palavra de Deus. Tá bom? Esse é o recadinho que eu tenho para vocês. De um lado, irmãos, o extremismo, o ódio. Do outro lado, irmãos, os usos e costumes, que muitas das vezes também estimulam esse ódio. Irmãos, vamos ter o bom senso da graça. Vamos ter a mente de Cristo. Deixar ser guiado pelo Espírito Santo. E vamos ver, irmãos, as coisas acontecer naturalmente. O Senhor Jesus trabalhar nas nossas vidas. A todos vocês que ouviram e assistiram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Deus abençoe a todos.